Queridos, uma melhor esperança. É que no Antigo Testamento, o que acontece? Eles pecavam. Então eles tinham que oferecer um sacrifício a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para sacrificar pelo povo e pedir perdão. Então era uma coisa que eles tinham que fazer sempre. E mesmo assim, esse sacrifício não mudava a vida deles, não mudava o caráter deles, não trazia uma mudança para eles. Então aqui Hebreus fala que vinha uma melhor esperança. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, ele tomou o lugar desse Cordeiro. Ele tomou o lugar do novilho. Ele tomou o lugar deste boi. Ele tomou o lugar do animal que eles tinham que matar para reparar os pecados deles. Então eles tinham uma melhor esperança. Hoje você e eu, nós não temos que pegar uma ovelha, não temos que pegar um carneiro, nós não temos que pegar um gado, nós não temos que pegar um animal para sacrificar. Se você for no canal LEDs no YouTube e procurar lá as mensagens do livro de Levítico, lá eu entro em detalhes. No livro de Levítico mostra o tipo de sacrifício eles tinham que fazer. Dependendo do pecado deles, era a oferenda, era a oferta que eles ofereciam, havia o tipo de animal que eles tinham que matar. Pastor, e se a pessoa era pobrezinha, se ela não tinha dinheiro para levar um boi, se ela não tinha dinheiro para levar uma ovelha, aí você vai ver lá que ela tinha que levar uma andorinha, um passarinho. Está lá no livro de Levítico, e aí no canal Leves você pode achar esses ensinos. O pobre, ele levava nem que fosse um passarinho, uma rolinha, de acordo com o pecado deles. O importante é que fosse sacrificado um animal onde o sangue fosse derramado, tipificando assim Jesus, cujo seu sangue seria derramado. Nesse capítulo 7 também, destaca muito o sacerdócio de Jesus, o sacerdócio de Jesus, comparado ao sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer, Melquisedeque significa rei de justiça. E Melquisedeque, rei de Salém, significa rei da paz. Esse Melquisedeque não fala qual foi a época que ele abriu, quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, quem era o pai dele, a mãe dele, não entra nos detalhes da genealogia dele. O ministério dele é comparado ao de Jesus. Então é o que trata aqui esse capítulo 7, mostrando que Jesus é o sumo sacerdote nosso, que está hoje à direita do Pai, intercedendo por nós. Daqui a pouco nós vamos orar. Por que nós vamos orar? Porque Jesus, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. É por isso que você pode orar. É por isso que você pode falar com Deus o dia que você quiser, a hora que você quiser, e Deus vai te ouvir. Porque a oração que nós fazemos é a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. O Espírito Santo de Deus é que nos inspira e que nos leva a falar com Deus em nome de Jesus. É por isso que Paulo, em Romanos, ele fala assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Quando você estiver num momento, numa situação que você não conseguir falar, você não conseguir se expressar, você não conseguir falar com Deus, orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Então, quando você estiver naquele momento que não sai a palavra, você não consegue falar, você não consegue expressar, é nesta hora, minha querida irmã Terezinha, minha querida irmã Vaz, minha filha Lafé e os irmãos Pastor Dilon, Valdeci, outras pessoas que assistem mais tarde, tem uns que assistem ao vivo agora comigo, e aqueles que no decorrer do dia é que vão acessar essa palavra, né? Os amigos da gente que tem nos acompanhar, o Eros, a sua esposa Serlene,
Bernadette, tantos outros queridos amigos, irmãos de fé, irmãos em Cristo. Então é isto, certo? Olha aqui, ó, uma melhor esperança, ó, é o sistema sacrificial e os rituais de purificação da lei não faziam a expiação de pecados de maneira perfeita. Eles faziam, mas não era perfeito. Então a prova disso é que eles tinham que fazer isso repetidamente, exaustivamente. Você já pensou se hoje você e eu exaustivamente, sou pobrezinho, está aqui um passarinho, pastor. Se chegar lá, pastor, está aqui o... Né? Então, além do mais, não eram suficientes, pois não tinham a capacidade de transformar o interior do ser humano e de torná-lo justo, espiritual e moralmente diante de Deus. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz, não, gente. Ele transforma a nossa moral, transforma nosso caráter, transforma a nossa vida espiritual. Aquele sacrifício que o povo fazia não trazia essa transformação. E era algo que eles tinham que fazer exaustivamente. Então, a lei era uma sombra da gloriosa redenção que viria por meio da obra do Senhor Jesus, o qual se sacrificaria pela humanidade. Então, veja bem, o profeta Isaías profetizou que isso ia acontecer no Cecena. O profeta Ezequiel profetizou, Isaías profetizou o Natal, que Jesus, né, seria o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetizou a morte de Jesus no capítulo 53, que Jesus, como uma ovelha muda, ia ser levado ao matador. E tudo isso para quê? Para salvar você e a mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz que o sangue de Jesus lava e limpa o meu e o seu pecado. Isaías diz que, além que o nosso pecado fosse vermelho, né, a escarlata, ele se tornaria branco como a neve, por causa do sangue de Jesus. Então, meu querido, minha querida, Jesus se sacrificou por você. Jesus se sacrificou por mim, se sacrificou pela humanidade, certo, amados? Glória a Deus. O profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o Jeremias, eles ansiavam contemplar os dias do Filho de Deus na terra, enquanto a geração que o viu não precisou esperar mais. Eles desejavam ver isso, mas não puderam. E às vezes quem viu não valorizou. Certo, queridos? No entanto, mesmo depois de terem recebido o privilégio de experimentar a superioridade da nova aliança, muitos se voltaram para os rudimentos da lei. É o que eu falei na nossa live de ontem, é o que eu falei na nossa live do capítulo 6, os rudimentos. Muitos judeus, depois aqui, hebreus, eles creram, mas se arrependeram de crer e voltaram para trás. É muitas pessoas hoje que creem em Jesus, depois resolvem voltar para a idolatria, resolvem voltar para certas coisas, resolvem voltar para o pecado, se afasta do Senhor. Então, que Deus abençoe você, guarde isso, uma melhor esperança, certo, amados? Podemos entender melhor isso com a ilustração do templo em que o Salvador concedeu a honra para que todos entrassem no Santo dos Santos para obter uma comunicação pessoal com o Senhor. É porque, como eu já disse, lá no tempo de Moisés, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Hoje, você e eu podemos entrar nos Santos dos Santos. Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote
está à direita de Deus intercedendo por nós. Então vamos entrar agora no Santos dos Santos? Vamos entrar comigo? Pastor, como é que a gente entra? Através da oração, falando com Deus em nome de Jesus. Eu quero convidar você para entrar no Santos dos Santos agora comigo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entro agora no Santos dos Santos. Em nome de Jesus, eu entro agora na tua presença. Porque o véu que separava não separava mais, ele se rasgou de alto a baixo. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Senhor Jesus hoje é o sumo sacerdote, assim como Melquisedeque teve a sua importância a ponto de Abraão dar a ele o dízimo de tudo, reconhecendo a autoridade que havia naquele sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Hoje também a ti toda honra e glória. A ti pertence a nossa vida, a ti pertence tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos, a ti toda honra e toda glória. Pai, antes de terminar essa live, eu quero apresentar o pedido de teus filhos. Tu sabe que às vezes há alguém que está preocupado, às vezes tem uma mãe que está preocupada, às vezes tem uma esposa que está preocupada, às vezes tem um casamento que está em perigo de acabar, de ser destruído. Às vezes tem alguém que está a ponto de sofrer um acidente. Às vezes tem alguém que está a ponto de morrer, tomar um tiro, uma facada, uma bala perdida, quem sabe. Às vezes tem alguém que está a ponto de sofrer um acidente no trânsito. Às vezes tem alguém que está a ponto de ter um ataque cardíaco, um AVC, uma morte repentina. Às vezes tem alguém que está abatido, triste, cansado, estressado. Mas aqui fala que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aqui fala que eu posso falar contigo, querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu posso, movido pelo teu Santo Espírito, pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher. Tenha misericórdia dessa pessoa que está sofrendo. Tenha misericórdia dessa pessoa que está endividada. Tenha misericórdia dessa pessoa que está sem dinheiro para pagar suas contas, seus compromissos. Quem sabe com uma dificuldade até para adquirir o pão de cada dia. Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Dai anjos, dai ordem aos teus anjos acerca desta casa, acerca dessa família. Assim eu te peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pai, inclina teus ouvidos à oração desse sacerdote em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode beber água. Então não se esqueça, uma melhor esperança. Jesus é a nossa melhor esperança. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. E olha, um beijo no teu coração. Jesus, glória a Deus, a melhor